Deputado, a gente falando em eleição, falando em 2026, porque não tem mais como não falar em 2026, estamos aí já na véspera praticamente, a gente fala de duas coisas fundamentais quando estamos falando do Executivo Federal. Não vai existir Bolsonaro, enquanto ele, candidato, nome da urna. Bolsonaro pode estar preso, Bolsonaro tem problemas de saúde e Bolsonaro estará inelegível. Então, Bolsonaro está fora, vai vir o candidato bolsonarismo, e aí a gente tem uma questão muito longa ainda para discutir, porque Eduardo Bolsonaro está se manifestando publicamente contra Tarcísio de Freitas, Malafaia não quer Tarcísio de Freitas, Malafaia diz que quer que o Bolsonaro tenha uma chapa pura, já começa a falar em Michele Bolsonaro, e a gente sabe as dificuldades disso. Mas no nosso campo, nosso lado, nós temos Lula. Se tivermos Lula, é pela última vez, temos Lula, e aí temos uma incógnita dentro desse processo e dessa disputa do campo bolsonarista, do campo radical, não democrático e fascista com o nosso campo. Como é que o senhor está vendo a possibilidade em relação ao executivo e em relação ao legislativo? Porque o senhor está falando assim que está na hora de dar porrada, e eu concordo plenamente, a gente não aguenta mais alguma coisa diferente disso, não dá mais para dialogar, não dá para conversar. Mas a gente precisa de parlamentares para isso, a gente precisa de uma composição de um Congresso minimamente aceitável, melhor do que esse de hoje, e nós temos aí um medo muito grande que ele se torne ainda pior em matéria de números. Então eu queria lhe ouvir sobre a sua expectativa para as eleições em formação de Câmara, formação de Senado e também do Executivo Federal, deputado. Então, Viário, eu acho que é evidente que na correlação de forças atual, entende? Se não houver um chacoalho, se não houver uma nova mobilização e uma, digamos assim, uma captação de uma indignação que há contra essa paralisia e a inviabilização que eles querem fazer do Brasil, se não houver isso, vai valer a máxima do Ulisses Guimarães, que é aquela que diz o seguinte: você está descontente com esse Congresso? Você precisa ver o próximo que virá. E com 60 bilhões de emendas parlamentares, eles se autonomizaram, né? Eles criaram uma capacidade competitiva do executivo com o legislativo, que eles acham e divulgam, como o Arthur Lira fez, de que não precisa governo federal para investir, para planejar, entendeu? E para executar o orçamento. Eles executam com os seus prefeitos e depois os reelegem com as caixinhas junto com as emendas e etc. Então, nós estamos vivendo uma situação mesmo difícil. A questão é como é que nós reagimos a isso, né? Quer dizer, a esta correlação que já é ruim, porque nós nunca tivemos mais de 130 deputados no campo democrático popular, lá nesse mandato do Lula. Tá? E aqueles 98 que votaram lá, porque o PDT voltou para o lado de cá, para o lado de lá, entende? Ele votou contra em massa. O PSB votou a maioria. Então, você tem de esquerda mesmo lá, você não tem nem 100, entende? Eu diria assim, mais fixos. Isso significa o quê? Não tem bala de prata, não tem... Precisa haver algum grau, por exemplo, de mobilização, informação no combate à desinformação e às fake news. Por isso que eles ficaram tão desesperados com aquela decisão do Supremo. Eu fui atacado lá no plenário da Câmara porque eu botei a faca na barriga deles. O medo de vocês é não poderem produzir fake news e as big techs terem que retirar as mentiras que vocês plantam e viralizam e monetizam nas redes. Então, isso tudo contribui também. E segunda questão, eu acho que é difícil uma recomposição. Eu não estou pregando nenhuma ruptura imediata, não, mas eu estou propondo o seguinte, que a gente não tenha nenhuma ilusão com esta composição que está aí, porque 26, como você falou, já veio. E essa decisão da semana passada, como foi feita pelo... É como a decisão do Trump foi comunicada que a paz estava selada no Oriente Médio por um Twitter. O que o Mota fez? Ele, no Twitter, às 11h40 da noite, ele comunicou que ia votar o IOF pelo Infoleg parlamentar, que ele dispensou todo mundo na semana de São João.
Então, veja, isso já mostra que eles estavam com uma intenção, tudo articulado, perfeitamente combinado entre ele e o Alcolumbre. Eles falaram que iam falar com o Dino e não foram, sabe por quê? Porque eles iam ser desmoralizados pelo Dino, porque o Dino tem todos os dados. Quem prega transparência e vigilância sobre as emendas não tem ter medo de nada. Isso é o que nós falamos para a Rosa Weber, ele acabou concordando com os argumentos do PSOL e acabou com o orçamento secreto. Isso é o desespero deles, que eles não cumprem nem decisão judicial. Tudo isso está acontecendo no Brasil de hoje. Então, o que nós vamos fazer? Vai ter milagres aqui? Nós vamos ter maioria parlamentar? Não, entende? O que nós precisamos é melhorar a qualidade, mostrar uma linha de luta, de combate, entende? E de esclarecimento público e lutar. Agora, o Lula continua sendo competitivo, isso que eu queria dizer, entende? Eu acho que a ideia que eles estão tentando pregar é que o Lula é analógico, que o Lula acabou, entende? Que a Economist falou que o Lula se descolou do Ocidente. Todo dia eles criam um fato novo e mais, que a popularidade do Lula é irrecuperável. Não, entende? Essa questão não está dada, porque quando você vai para a pesquisa para valer, não a Paraná Pesquisa e tal, entende? Mas quando você vai para uma pesquisa para valer, você vai ver que o governo subordinado a tamanho bombardeio, a desinformação, fake news e um Congresso tão conservador como esse, ainda mantém um patamar de competitividade bem razoável, e eles ainda não se unificaram. Então, o que é o mais importante? Vamos por parte. Você me perguntou, mas como é que vai ser quando o Lula não puder mais ser? Não tenho condições de dizer, Viário, entende? Porque isso é uma construção. Agora, a primeira tarefa é eleger o Lula. E o candidato, hoje, não tem outro, é o Lula. Claro que se tiver algum problema de saúde, alguma coisa, o Lula terá que ser substituído, nós vamos ter que ter, mas não vai acontecer, eu acho que vai ser o Lula, e ele ainda representa isso. Eu não acho ruim que o Lula esteja insistindo, e você viu que o pessoal entrou com ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o PDL, entende? Porque nós tomamos a decisão. Eu sei que o governo tem a sua responsabilidade, ele está medindo forças, correlações e tal, mas eu tenho achado que se o Lula mantiver, né, nesse momento, algo correto, como ele falou o seguinte: o problema agora não é mais o IOF, é vocês derrubarem qualquer posição do STF, votando maioria na Câmara, como eles quiseram fazer com o marco temporal do indígena, entende? Ou derrube qualquer decreto que o Lula tem direito constitucional, prerrogativa, legal, e eles derrubam qualquer projeto. Então, como é que faz? Então, você não governa mais, nem por decreto, nem aquilo que a Constituição lhe faculta. Então, por isso que é importante, eu acho, que a gente vá. Aí você vai ver os Merval Pereira, o editorial da Folha, o editorial do Globo. Não, Lula, não faça isso vai acirrar a polarização e vocês vão perder mais, entendeu? Porque o Lula foi eleito por um governo de centro-direita, porque toda vez que o Lula foi para o centro, ele ganhou, toda vez que ele tenta ir para a esquerda, ele perde. Porra, espera um pouquinho, qual é o programa que ganhou? O do Lula, entendeu? Quando ele vai executar o programa e é proibido, ele tem que falar, eu fui eleito para executar esse programa. Isso não significa que ele vai sair dando cotovelada. Ele vai procurar aliados de toda forma. Agora, o tempo que nós estamos vivendo é o seguinte: não haverá outro golpe de Estado a curto prazo. Eles vão ter que passar pelas eleições. Não haverá outro impeachment, porque isso vai provocar, sim, aí sim, uma mega polarização, porque não tem outro álibi de pedalada fiscal que nem foi feita com a Dilma. Sim. Eu não acredito que eles tenham força para fazer isso. Então, eles vão ter que caminhar para a eleição, tá certo? E aí, procurar para a eleição é o seguinte: enfraquecer ao máximo o governo e os partidos de esquerda, entende? Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos realmente bastante tensionados, nós estamos em minoria no parlamento, nós precisamos readquirir a presença nas ruas,
saber travar um bom combate nas redes, ir para cima das big techs, da extrema-direita, e denunciar esta lógica do centrão, entende? Que na verdade, são pessoas que antigamente eram fisiológicos, clientelistas, corruptos, que dependiam do saque do Estado e etc. Mas com a questão das emendas parlamentares, entende? Eles se empoderaram e hoje eles acham que nem precisam muito do executivo, eles querem ser mediados. O executivo terá tanto poder ou quase menos do que o próprio parlamento, é um parlamentarismo disfarçado. Bom, isso não vai acontecer de repente também. Então, é preciso. O medo deles é que a população, de repente, fala: pô, os caras estão impedindo o governo de governar. Entende? Agora, nós temos gigantes de oposição. A mídia toda é neoliberal, não quer o Lula em 96, em 2026. Não quer, entende? E não preciso falar da extrema-direita, mas o problema principal é esse. Não tem bala de prata, entende? Mas nós vamos acabar com a desinformação, a mentira e fazer um bom combate. Luta pela justiça social é programática. Luta pela acabar com a desigualdade é programática, entende? Rico não pagar imposto é um absurdo, e essas questões todas que nós temos aí. E aí é lógico que isso não se resume a um problema de comunicação, embora a comunicação tenha a sua importância. E nós sabemos que isso terá que passar por um processo de convencimento político. Então, não está simples a situação. Claro, não está simples. Não quero passar pano, nem minimizar, porque a correlação de forças, entende? Ela continua ruim. Por quê? Porque eles ganharam corações e mentes para eleger um esgoto bolsonarista que não voltou para o bueiro ainda. Então, são fases de uma república que você só entende como o ressentimento e o ódio continuam vigindo. Você vai lá na Alemanha da década de 20 e 30 e você sabe como é que isso funciona. A irracionalidade, entende? A violência, o discurso do salvador da pátria e etc. Entende? Ou então um discurso cínico da trilha do neoliberalismo. Vocês têm que seguir esta cartilha. Quem manda na economia é o mercado financeiro, entende? A inflação não pode ser mais que essa. O Brasil, com 230 milhões, a oitava economia do mundo, ele tem que ter a maior taxa de juros do mundo. Isso é um escárnio, entende? Isso é uma vergonha e tal. Então, é lógico que tudo isso nos deixa bem apreensivos, mas, ao mesmo tempo, cheios de coragem, entende? Para ir para cima. Então, o que está se fazendo no Brasil é inviabilizar o país, entendeu? Com uma direita muito atrasada, muito reacionária e uma parte até violenta.